Consultório, bem-vindos. É sexta-feira, são 15h30, hora de abrir as portas do nosso consultório. Vamos falar sobre cuidados de saúde, saber como é que está o panorama da gestão da saúde em Portugal. Vamos ter também a oportunidade de falar sobre medicina dentária esta tarde, nomeadamente sobre higienização oral. Vamos também, como de costume, na terceira parte, atender o público que nos vê em casa, ouvir questões e dúvidas no âmbito precisamente da especialidade de medicina dentária. Cumprimento agora o nosso primeiro convidado desta tarde, o professor João Marques Gomes, especialista em gestão de saúde. Olá, muito boa tarde. Perguntava-lhe, antes de mais, quando falamos em gestão de saúde, não é? Não vamos propriamente falar de doenças nem de patologias, mas sim da parte da gestão, porque convém que tudo isto seja bem gerido, porque, nomeadamente, há muitos gastos e quando estamos a falar da vida das outras pessoas, não é? Há aqui vários fatores que entram em linha de conta. Sim, a gestão da saúde tem em consideração, de facto, os aspectos que referiu, tem em consideração os aspectos dos custos e dos processos, mas também tem sempre como preocupação a questão de acabar com o desperdício e, portanto, uma preocupação sempre com a eficiência e, portanto, com a melhor utilização dos recursos que nós temos. Esse é o objetivo da gestão da saúde. Muito bem. Caracterizando o nosso país, em que estado é que podemos dizer que as coisas estão no momento? Ora bem, nós ouvimos frequentemente dizer que o país está bem, em termos de indicadores de saúde. Ouvimos as duas coisas. Por um lado, ouvimos dizer que o país está bem e depois ouvimos muitas vezes dizer que faltam recursos e que há graves problemas na saúde e que o setor é mal gerido. Bom. Se por um lado as pessoas valorizam, vamos dizer assim, o Sistema Nacional de Saúde, que outros países não têm, por outro lado, há coisas que claramente não funcionam tão bem e daí, muitas vezes, também a causa das queixas das pessoas. Do meu ponto de vista, o problema assenta sobretudo no seguinte. É que quando um cidadão, como qualquer um de nós, entra, no Majestic, aqui em Santa Catarina, e passa publicidade na padaria portuguesa, e pede um café, bom, nós sabemos, à partida, que o café do Majestic e o café da padaria portuguesa vão ser mais ou menos equivalentes. E quando nós entramos, cada um de nós, cidadãos, utentes, para dentro de um hospital, também implicitamente achamos que este tipo de equivalência que encontramos no café do Majestic e no café da padaria portuguesa, que também podemos encontrar entre hospitais. Ou seja, assumimos que os resultados de saúde entre hospitais são mais ou menos equivalentes. E isto não é verdade. A variação dos resultados de saúde entre hospitais pode ser muito significativa. E se pegarmos nos dados disponíveis, porque em Portugal temos muito poucos dados disponíveis sobre isto, mas nos países que têm dados sobre isto, nós vemos, por exemplo, que na Alemanha a taxa de reoperação à cirurgia da anca no melhor hospital é 18 vezes inferior à taxa de reoperação no pior hospital. Na Suécia, a variação das complicações capsulares depois de uma cirurgia de catarata é de 36 vezes. Isto significa, 36 vezes, eu não estou enganado, 36. Isto significa que o melhor hospital na Suécia tem resultados que são 36 vezes melhores do que o pior hospital. Ou dito de outra maneira, o pior hospital tem resultados que são 36 vezes piores do que o melhor hospital. Bom, está aqui uma variação no serviço que é prestado, não é? É nesse sentido que importa refletir. E este é um problema. Porque, repare... Porquê é que não há esses indicadores? Bom, vamos ter esses indicadores cada vez mais em Portugal. Eu estou convencido disto. Não é uma questão de se,
é uma questão de quando. Ao longo da história, designadamente dos hospitais portugueses, hospitais públicos portugueses, houve a necessidade, primeiro, de estarmos preocupados com o volume e de termos noção daquilo que estava a acontecer em termos de volume, e a evolução natural é passarmos depois para saber o que é que está a acontecer internamente. Mas deixa-me voltar a esta ideia da variação dos resultados e porque é que isto é tão importante. Isto é importante, em primeiro lugar, para o doente e para as suas famílias, e é importante para o Serviço Nacional de Saúde, para o pagador. Repare, para o doente é importante porque se eu não estiver a tratar tão bem quanto poderia, eu vou estar doente mais tempo ou vou ver a minha doença se agravar desnecessariamente. E para o sistema de saúde, seja ele público, neste caso o Serviço Nacional de Saúde, mas também privado, isto significa que eu estou a pagar maus tratamentos. E a pergunta que se coloca é: quanto é que custa um mau tratamento? Repare, se eu não ele não for eficaz, vai-se prolongar, os custos também se prolongam, etc. Ou posso ter complicações desnecessárias, com mais internamentos, com mais cirurgias, com mais consumo de medicamentos. Não é? Portanto, isto para o sistema. Repare, este é um assunto, para além do mais, muitíssimo sério, porque, repare, nós temos logo à partida, se isto for assim em Portugal, não há nenhuma razão para também não ser assim em Portugal, bem, como países como a Alemanha, como a Suécia, se for assim em Portugal, significa que logo à partida temos uma desigualdade no acesso. Temos desigualdade no acesso, temos falta de transparência e temos aqui uma quebra de confiança nas entidades governamentais. Repare, se eu tiver a sorte, a questão é, como é que sabe que quando entra num hospital, que está a entrar num hospital que tem resultados 36 vezes melhores do que o primeiro, do que o pior, não há nenhum ou se está a entrar no pior hospital, como é que sabe? Nem nenhum motor de pesquisa nem de busca que lhe diga isso. Não sabe. A questão é que não sabe. Se tiver a sorte de viver perto do hospital, que até é o melhor, bom, está cheio de sorte e, portanto, vai ter esses resultados. Mas se tiver o azar de viver perto do hospital que tem os piores resultados, tem aqui um problema de desigualdade. E depois tem um problema de falta de transparência, porque estamos completamente no escuro. Como é que escolhe um médico? Como é que escolhe um hospital? Eu digo-lhe como. Bom, vai tentar arranjar aproximações. Vai dizer, bom, a minha mãe, o meu pai, o meu marido, a minha cunhada foi àquele médico e ele gostou imenso dele. É bestial. E, portanto, vai. Fez um doutoramento naquela universidade fantástica. Deve ser muito bom. Mas a verdade, sabe como é que escolhe? É um ato de fé. Escolhe acreditar que vai correr tudo bem. Porque, na realidade, não tem dados concretos para dizer se vai ser assim ou se não vai ser assim. Portanto, está completamente no escuro. E depois é esta quebra de confiança nas entidades governamentais. Porque quando eu entro num hospital, quer dizer, implicitamente, eu acho que alguém, o Estado, fez o trabalho e vai garantir que eu vou ter os melhores cuidados de saúde possíveis. Mas a verdade é que isto não acontece. E, portanto, temos aqui um problema. Mas então não existe nenhum indicador mesmo ao nível do Estado para perceber onde é que as falhas acontecem ou onde mais acontecem? Nós temos indicadores globais. Sobre as mortalidades, a sobrevida do cancro, enfim. Estamos a falar de dados estatísticos e números, sim, mas é importante ter. Isso é importante ter. Estes dados quantitativos é sempre importante ter. Mas eu estou aqui a falar de passarmos a ter dados por condição e ao nível do doente. E depois passarmos a medir resultados que interessam verdadeiramente ao doente. Deixa-me dar-lhe este exemplo. Na Alemanha existe uma clínica que é a Martini Clinic, que fica situada em Hamburgo, no norte da Alemanha. E essa clínica, que resulta da Universidade de Hamburgo, está dedicada única e exclusivamente ao cancro da próstata, ao tratamento do cancro da próstata. Não faz mais nada. Eles desenvolveram uma técnica própria e quando nós olhamos para a sobrevida a 5 anos, portanto, qual é a probabilidade de viver depois de uma operação? Comparando a técnica deles, cirúrgica,
com a técnica da Alemanha ou da Suécia, nós vemos que a sobrevida é de 94% na Suécia e na Alemanha e é de 95% na Martini Clínica. Aí dirá, não será, a diferença não é muito significativa. Mas quando nós colocamos em cima da mesa indicadores, que são aqueles indicadores que preocupam um doente, e quais são os indicadores que preocupam um doente? Vou ficar impotente? Vou ficar incontinente? Sim ou não? Porque vida, claro, também interessa ao doente. Vamos lá ver. A sobrevida também interessa dizer. Vou viver, sim ou não? Mas depois, vida, mas que vida? Isso mesmo. E aqui não é indiferente uma prática médica ou outra. Porque na Suécia, de acordo com os dados que nós temos, na Suécia, 1 em cada 2 homens, 50% dos homens, fica incontinente 1 ano depois da cirurgia. 50% dos homens. Versus 6,5% na Martini Clínica. Portanto, há aqui uma diferença muito grande que importa esmiuçar para perceber. Ao nível da impotência, 80% dos homens, passado um ano, ficam impotentes. Com implicações para ele e para a família, naturalmente. 80% contra menos 35% na Martini Clínica. E, portanto, o que nós, designadamente no grupo onde eu trabalho e coordeno, que é um grupo que está preocupado com o valor em saúde, ou seja, o que é que cada prática clínica acrescenta em termos de saúde, efetivamente, ao doente, e não apenas o volume. Nós estamos preocupados com isto, porque isto tem implicações com aquelas que eu dizia há pouco, não é? Porque quanto é que custa um mau tratamento? Porque, repare, a saúde... E quanto custa, o professor aí não está a falar só em termos económicos, está a falar no que custa em termos de qualidade de vida, claro. E os custos económicos também. Porque, repare, a saúde é como os incêndios. É a mesma coisa. A melhor maneira de não haver custos é não haver doentes. E, portanto, a nossa preocupação primeira... Claro. A nossa preocupação primeira devia ser não ter doentes. Nós devíamos tentar ter tão poucos doentes quanto possível. Isso é como nos incêndios. Nós não queremos tão poucos incêndios quanto possível. E, portanto, a aposta é, claramente, na prevenção. Coisa que não está a ser feita hoje, ou está a ser feita muito baixo. Nós estamos a falar de valores, dependendo de integrarmos vacinas ou não vacinas, à volta dos 2% da despesa de saúde. Em prevenção, 2%. Bom. Mas, nós não queremos doentes. Mas os doentes acontecem na mesma, aparecem na mesma. E, portanto, quando os doentes aparecem, é como nos incêndios. Nós queremos ser eficazes no incêndio. Nós queremos apagar o incêndio imediatamente e garantir que aquilo não vai reacender. E na saúde tem que ser igual. Nós devemos querer tratar tão bem quanto possível, o mais rapidamente possível, para que o doente deixe ficar doente tão depressa quanto possível. E que não volte lá do ponto de vista, de facto, o bem-estar é uma preocupação e do ponto de vista dos custos também é uma preocupação. E não é isto que nós temos atualmente em Portugal. O que nós temos em Portugal atualmente é uma lógica de volume. E ouvimos até frequentemente os decisores políticos, todos eles, à direita e à esquerda, falar dos melhores hospitais como aqueles que produzem mais em volume. Okay. E até ouvimos dizer o antigo ministro dizer, ponham os olhos, vamos ajudar os piores hospitais a serem mais produtivos, a serem como os melhores hospitais. Agora, permita-me que eu lhe dê este exemplo. Imagine 2 aldeias, não é um exemplo assim tão estapafúrdio quanto isso, não é? Porque nós em Portugal andamos 20 km e temos um hospital novo. Temos sempre mais um hospital. Imagine 2 aldeias, uma ao lado da outra, e com uma população idêntica, para facilitar. Imagine que numa aldeia há um hospital, vamos dizer a aldeia de cima, há um hospital que faz 100 cirurgias ao coração num determinado período de tempo. Mesma cirurgia, para a mesma população, não há diferenças de complexidade. Okay? E imagine que no hospital da aldeia de baixo, se fazem apenas 20 cirurgias. A maneira como o nosso sistema de saúde está organizado é dizer assim. É quantificar. O hospital da aldeia de cima é 5 vezes mais produtivo
do que o Hospital da Aldeia de Baixo. E como nós pagamos com GDHs, até pagamos 5 vezes mais ao Hospital da Aldeia de Cima do que ao Hospital da Aldeia de Baixo. E dizemos ao Hospital da Aldeia de Baixo, ponham os olhos no Hospital da Aldeia de Cima. Aprendam a fazer como a Aldeia de Cima está a fazer. Agora, imagine que 95% dos doentes do Hospital da Aldeia de Cima, não é, dos tais 100 doentes, 95 têm, estamos a falar de uma cirurgia ao coração, portanto têm um infarto do miocárdio, ou têm um AVC, enfim, que obriga a novas cirurgias, a novos internamentos, a mais consultas, a mais consumo de medicamentos. Exatamente. E imagine, por hipótese, que no Hospital da Aldeia de Baixo, aqueles 20 doentes, ninguém tem complicações pós-cirúrgicas. E que passado um mês, até estão a correr, se levantaram, estão a correr, e têm uma vida ativa como nunca tinham antes. Não há nada que meça isso atualmente. Não há nada que meça isso. E a minha pergunta é, qual é o hospital mais produtivo? É o da Aldeia de Cima ou da Aldeia de Baixo? E a minha pergunta, onde é que gostaria de ser operada? Claro. É óbvio que é no Hospital da Aldeia de Baixo. E, portanto, temos que mudar o foco. Temos que transferir o foco do volume para o valor, que é aquilo que acrescenta, portanto, o que é que uma prática clínica acrescenta em termos de saúde ao doente. Em Portugal as coisas estão, o panorama é idêntico a muitos países da Europa ou do mundo, ou temos algum país que sirva de exemplo para isto mesmo? Para esta nova maneira de ver as coisas? Em Portugal temos alguns hospitais que já estão a medir os cuidados de saúde com base no valor. E, portanto, que seguem os doentes ao longo do tempo. Aqui no Porto, por exemplo, o IPO do Porto é um desses hospitais. Okay? E que já está a participar em programas de benchmarking, de comparação, para saber como é que eles estão, qual é a posição relativa deles no mundo. Eles participam num programa All-Can. Mas há outros hospitais privados, grupos privados, que também já começam a fazer isso para determinadas condições, designadamente a Luz Saúde e a José de Mel Saúde. Okay? Portanto, o Grupo CUF. E há uma tendência, há mais hospitais públicos, designadamente, com interesse de dar o passo em frente, enfim, e de passar também a medir os resultados de saúde com base nesta ideia de valor. Mas ainda estamos longe, ainda estamos muito longe. Na Europa há claramente países que se destacam. Em Inglaterra existe esta medição praticamente em todo lado. O Serviço Nacional de Saúde do país de Gales já faz compras com base nesta ideia de valor, e a Holanda. A Holanda que já está muito adiantada no mundo a este nível. Mas é um fenómeno a nível mundial que está a acontecer e que resulta, sobretudo, de um livro de 2006, de 2 autores, o Michael Porter e a Elizabeth Teisberg, que se dizia Redefining Healthcare. Vamos redefinir os cuidados de saúde. E esta ideia do Michael Porter e de Elizabeth Teisberg, enfim, basicamente é uma ideia transformadora para a saúde, porque verdadeiramente vem trazer a gestão para junto da medicina. Repare, compra um carro. Porque ela também é precisa, não é? Uma boa gestão é sempre precisa, numa casa. Nós estamos aqui a falar de uma coisa que é muito útil para toda a gente. Repare. Na verdade, ninguém beneficia que as coisas estejam como estão. É isso também que importa dizer, não é? Pelas suas palavras, realmente ninguém beneficia, não é? Ninguém beneficia. Eu digo que isto é uma aproximação da medicina, da gestão à medicina. Porquê? Repare. Se for comprar um carro, compra um carro, vai ao stand e dão-lhe 2 anos de garantia. Se tiver uma cirurgia aberta ao coração, tem 30 dias de garantia. Sabe porquê? Porque se houver um evento pós-operatório nos primeiros 30 dias, está relacionado com a operação. Ao 31º dia, é um evento novo. Agora, é óbvio que os médicos, eles acompanham os doentes ao longo do tempo. A gestão é que não acompanha o que os médicos estão a fazer. E, portanto, isto é bom para toda a gente, repare. Medir resultados com base em valores é bom para os doentes, porque ficam a saber quais são os melhores médicos, os melhores hospitais, os melhores prestadores. E aqueles que não são tão bons.
é bom para os médicos, por duas razões. Em primeiro lugar, como é que o médico faz a referenciação para outro médico? Bom, da mesma maneira que eu estava a dizer há pouco. Que é bom, fez um doutoramento ali, ele era muito bom aluno no meu tempo de faculdade, era um tipo bestial com quem eu ia tomar café e era divertidíssimo, e portanto é alguém com quem eu me dou bem e que tem tido uns resultados aceitáveis. E, portanto, na realidade não há dados concretos para fazer essa referenciação. E o próprio médico, que tem interesse ele próprio em melhorar a sua própria prática. Há uma citação de um médico do Mayo Clinic nos Estados Unidos que dizia assim: todos nós 5 somos muito bons. Todos fantásticos, doutorados, catedráticos, com não sei quantos artigos publicados, somos todos fantásticos. E todos nós 5 enfrentamos um determinado problema de maneira diferente. Portanto, pelo menos 4 estão enganados. Sem dados, nós não sabemos qual é que está enganado. Quais é que estão enganados e qual é que está certo. Portanto, nós precisamos de dados para saber quem é que tem os melhores resultados. Que é para o senhor do lado, não é para estarmos aqui com o chicote por cima de ninguém, ou com uma espada em cima de ninguém, não. É para eu saber, se eu fosse médico, dizer assim, ok, então aquele senhor consegue aqueles resultados, mas como é que ele conseguiu aquilo? Deixa lá ver o que é que ele fez. Muito portanto, bem. eu vou estamos melhorar. Aqui a arriscar aqui, a calcar o tempo e este tema dava pano para mangas. Uma pergunta que pedia-lhe que fosse breve a responder. Então, de forma prática, em que é que as coisas poderiam mudar? O aspecto fundamental nesta fase do campeonato é medir os resultados de saúde ao longo do tempo. Dar uma palavra ao doente, o doente ter uma palavra a dizer, não é? Não é só o doente ter uma palavra a dizer, o doente necessariamente tem que ter uma palavra a dizer, o médico. Mas nós temos de saber o que é que acontece ao doente ao longo do tempo. Há uma cirurgia, há uma intervenção clínica, o que é que acontece ao longo do tempo? Ele corre, dependendo da patologia, consegue correr, consegue levantar-se, qual é o estado físico dele ao longo do tempo? Isso seria com questionários? São questionários. São tão simples quanto isto. São questionários. E, portanto, estes questionários, aquilo que nós defendemos, são questionários, efetivamente, que têm, designadamente, dados clínicos, que os hospitais já têm hoje, e têm depois os dados que são chamados PROMs, que são dados pelos próprios doentes, como, por exemplo, se consegue levantar, se consegue correr, enfim, se consegue ter indicadores de qualidade de vida, que são aqueles que interessam ao próprio doente. Okay. E isto é bom para toda a gente. Para o doente já falámos, para o médico já falámos, mas é também para o gestor das unidades de saúde e para o pagador. Porque pode induzir um bom desempenho, porque passa a saber o que é um bom desempenho. E agora não sabe o que é um bom desempenho. Portanto, é aqui acender a lâmpada e dar um bocadinho de luz aqui a este... É acender a lâmpada e dar luz. Muito bem. Obrigada, professor João Marques. Ficaríamos aqui muito mais tempo a falar sobre este tema. Vamos ter que seguir para um breve intervalo. A seguir falamos sobre higienização oral em medicina dentária e esclarecemos dúvidas na terceira parte. 225-083-204 é o número para ficar inscrito na nossa lista de chamadas e poder retirar as suas dúvidas no âmbito precisamente de medicina dentária. Consultório@portocanal.pt é o e-mail também para deixar essas questões e dúvidas por escrito. Até já!